1 Coríntios 3:9. Vamos lá. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade. Espírito Santo, usa os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto nos compara com 2 coisas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura e edifício. Para quem é da roça, sabe muito bem falar de lavoura, entende bem de plantação, épocas, estações, luas para plantar e tanta coisa que tem na arte da plantação. E a plantação também vai nos ensinar, e a Bíblia é pedagógica com exemplos, né? Jesus compara a gente com ovelha, com bode, com cavalo, compara com semente, compara com árvore, compara com tanta coisa, com carros. Tem comparações na Bíblia, e uma das comparações aqui para nós essa noite é a lavoura. E a lavoura eu poderia me aprofundar, mas eu vou ficar com o edifício. Mas só a título de start, lavoura é algo interessante, porque a lavoura, para ser cultivada, precisa mexer na terra e lavrar a terra. E quem já viu alguém lavrando a terra vai lembrar de um disco que vai passando e vai virando a terra e vai expondo a terra que está embaixo. E essa terra mexida não pode ter pedra, porque se tiver pedra quebra o disco. Então tem que tirar as pedras primeiro. E para Deus colocar sementes no meio do seu coração, é necessário retirar pedras primeiro. E Deus vai retirando ervas daninhas do nosso coração para poder jogar sementes. Se não mistura de forma pedagógica também, Deus faz assim comigo, com você, quando Ele usa eu e você como uma lavoura frutífera. Interessante que a segunda parte do texto diz que nós somos edifícios de Deus. E eu quero ficar com edifício aqui. Edifício é uma construção. Não importa o tamanho da construção. Alguns têm 10 andares, outros 2 andares. Mas a altura do andar do edifício importa pouco, porque é o construtor que define isso. Então, a Fabiana olhou para mim e riu, porque 2 andares, 10 andares. E o tamanho não importa muito, porque é Deus que determina o tamanho. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o tamanho daquilo que Deus vai fazer na sua vida não depende de você, depende de Deus. Mas o processo de construção depende, tem influência a nós. Tem uma livre agência em que eu e você vamos cuidar ou não daquilo que Deus confiou a nós. Então, partindo desse princípio, dentro da construção, Deus nos constrói primeiro comprando o terreno. E a compra do terreno, é importante deixar claro, a salvação é de graça. Posso ouvir um amém? Ninguém compra a salvação. Essa compra foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. A cédula, a conta já foi toda paga, e o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida por causa da bondade do sacrifício de Jesus. Eu estava infelizmente assistindo um programa de televisão de uma igreja televisionada, e eu infelizmente parei para ver. E quando eu parei para ver, o pastor dizia: se você der uma oferta de tanto de sacrifício, o Espírito Santo vai entrar em você e você vai ser salvo. Não. O Espírito Santo não entra por nenhuma oferta de sacrifício. Ele entra por amor, porque encontrou um lugar que entendeu o seu sacrifício. É de graça. É de graça. O terreno, a compra do terreno é de graça. E quem foi comprado pelo proprietário chamado Jesus? Quem aqui, ele já escreveu o nome na escritura? Diga amém. Você pertence não à denominação Abba Pai, você não é católico evangélico, você pertence a Jesus Cristo, porque o preço já foi pago. Então, comprando o terreno, ele vai construir. E aí entra em algumas etapas de construção. E aí eu posso lembrar de Mateus 11, 28, 29 e 30, que vai dizer assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos. Então quem é comprado? Qualquer um que está cansado.
É todo aquele que vem. Então, se você é homossexual, está aqui, você pode vir. Se você é alcoólatra, está aqui, você pode vir. Se você é picareta e está aqui, você também pode vir. Se você só nega imposto na sua empresa e é mentiroso, também pode vir. Se você está cansado de qualquer tipo de vício, você pode vir. Pastor, eu estou destruído no meu casamento, você também pode vir. O que está cansando? Vem a mim todos que estáis cansados. Está cansando? Vem. Está cansado? Vem. O pecado pesa. Está pesado? Vem. E ele não pergunta nesse convite: vinde a mim só essa classe de pessoas. Ele chama os cansados. E deixa eu dar um passinho para frente. A palavra jugo aqui significa, na sua origem, canga. Quem já viu uma junta de bois? Junta de bois tem uma canga sobre os lombos dos bois, sim ou não? Essa canga é jugo, é a mesma tradução para jugo. A King James traduz como canga já. Então Jesus está dizendo: tomai sobre vós a minha canga. Ele está dizendo: vocês estão cangados com algo pesado. A cocaína pesa? Pergunta para o viciado se não pesa. O pecado pesa? Pergunta para o pecador se não pesa. O vício do álcool pesa? Já teve perdas enormes por causa disso. Pergunta para quem bebe. Aliás, pergunta para a família de quem bebe. A traição, a infidelidade no casamento pesa. Pergunta para quem viveu isso. Então tudo isso vai pesando, e Jesus está dizendo: está pesado. Só que tem um ponto aqui que Jesus pegou, porque os fariseus, os religiosos, tinham uma interpretação da lei. Então eles interpretavam a lei pela ótica dos fariseus, pela ótica dos saduceus, pela ótica religiosa que eles tinham. E eles chamavam essa interpretação da lei de canga, de jugo. Jesus está dizendo: também tem um jugo religioso. E esse jugo religioso também pesa. Onde você tem que ser da roupa tal, do jeito tal, senão você não sobe para o céu. Se você tem que guardar o dia tal, senão não sobe para o céu. E eu vou dizer: o que faz você subir para o céu não é roupa nem dia, é o sangue do Cordeiro. Quando a gente coloca qualquer outra coisa de escada para subir no céu, nós anulamos o que Jesus fez. Não existe nada, é só Jesus. E aí esse peso também cansa. E eu conheço muita gente. E aí você já ouviu do seu pastor, talvez: se você não faltar a ceia, você está em pecado. Jugo pesado. Eu sei um testemunho de um irmão. Lembrei. Um irmão de uma comunidade de fé, de uma igreja, que faleceu o cunhado dele. E ele, junto com a irmã, foi buscar o corpo do cunhado. Só que era um domingo de ceia. E foi buscar o corpo em outra cidade. E ele pegou de manhã cedo no domingo, pegou o carro e foi viajar. O pastor ligou para ele: onde você está? Falei: estou a caminho. O senhor sabe, né, que morreu? Sim, eu soube que morreu. Você está indo fazer o quê? Estou indo buscar o corpo junto com a minha irmã. Hoje é culto de ceia. Você é um diácono, volta agora. Isso cansa. Essa pessoa está desviada até hoje. Esse diácono. Como assim, pastor? Vir na ceia, porque eu sou um diácono, é mais importante do que acalentar a minha irmã que está em luto. Isso pesa tanto quanto o pecado. Isso machuca. Então Jesus está dizendo: tem um jugo que é leve. E você começa a andar com o jugo de Jesus. E aí você fica parecido com ele. Porque o processo não é só vem. O processo é aprender. Vinde e aprendei de mim. E agora você pega uma canga com Jesus. Aí você vai para casa com Jesus agora. Que legal, né? Quem gostaria de ir para casa com Jesus hoje? Diga amém. Já pensou cangadinho com você? Dentro da tradição de cangar um animal, olha que legal. Coloca um boi mais velho sempre com um boi mais novo. Porque o boi mais velho tem a experiência e o boi mais novo tem a força, ele aprende com o mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho, ensinando nós como mais novos a como ser parecido com ele, que são mansos e humildes de coração. Ei, aleluia! Você vai voltar para casa com Jesus, diga aleluia! Aí na hora que você gritar com a sua esposa ou for rude com ela, Jesus está do lado agora. Na hora que você abrir o seu celular e ver o seu Instagram, Jesus pode assistir junto? Não responde para mim. Sua esposa não pode assistir. Jesus pode? Ah, saiba que ele assiste, mesmo você convidando ou não.
Porque o processo de vir não é só vir, é aprender. Qualquer um pode vir a Jesus, de qualquer jeito, que não vai ficar da mesma forma que chegou. Jesus aceita todos, não aceita tudo. E Ele vai transformando eu e você, à medida que a gente vai caminhando com Ele. Posso ouvir um amém ou não? E isso, eu faço questão de falar isso agora, antes de entrar no texto que eu li, porque é um processo. E essa construção é um processo. Eu quero dividir esse processo em 3 partes. É uma construção, lembra? Como que começa uma construção? Quem já construiu sabe. Já escolheu o terreno, está resolvido, vai ser construído aqui. O que precisa? Um arquiteto para fazer um projeto. E aqui eu quero dar uma palavra para todos aqui, todos que estão me ouvindo. Assim diz o Senhor. Quem recebe? Até tem que fazer uma manobra assim, tipo, posso fazer só assim, só receber, tá bom. Quem recebe? Então faz assim com a mão de quem vai receber. Faz cara de crente profético. Como é que existe? Eu te abençoo com uma palavra. Deus tem um grande projeto na sua vida. E isso não é assim, diz o Senhor, porque eu estou falando. É porque a palavra diz que Ele nos escolheu e tem um plano para mim e para você. Então não precisa ser profeta para dizer isso. Basta crer nas Escrituras. Você recebe isso? Aliás, a maior das profecias é a palavra de Deus aberta. Se a palavra de Deus está fechada, não tem profecia que fale. Posso ouvir um amém? Não corra atrás de profecia. Abra sua Bíblia. E os falsos profetas crescem aqui, na Bíblia fechada. E onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Amém? Partindo desse princípio, o projeto é de Deus. Quem fez o projeto? Então não reclama do nariz que você tem. Foi Deus que projetou. Aleluia, aleluia. Não reclama da ausência de cabelos. Pastor, mas dá para resolver? Não tem problema, dá uma ajudinha. Dá uma ajudadinha. Não tem problema. Voltando aqui, falando sério, não é disso que eu estou falando. O projeto que Deus fez na sua vida é perfeito. O projeto que Deus fez na sua vida é perfeito. Pastor, como assim perfeito se eu perdi coisas que eu não queria perder? Como assim que é perfeito se dói? Porque é perfeito aos olhos de Deus, não aos nossos. Nós não temos condições de entender como Deus trabalha. E eu digo que ninguém aqui sabe como Deus trabalha. Assim como os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, assim os céus são mais altos que os nossos, assim os pensamentos de Deus. Isaías. A Bíblia vai deixar claro que a gente não entende como Deus trabalha. Eu estava no Teams, brincando, participando do contramão, respondendo perguntas, e um adolescente, não sei se eu vou mais neles, bota a gente em xeque direto ali, levantou a mão e falou assim: pastor, como que Deus é bom e Ele permite uma criança de 3 anos morrer? Que não tem escolha, livre-arbítrio, ela não tem condição de decidir. Vocês estão esperando a minha resposta? Vai ficar esperando, porque eu também não tenho. Não sei. Por que Ele permite? Não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma criança de 2 anos, quando o pai diz não para pegar faca, ou diz não para alguma coisa, ou dá um tapa na bunda para ajustar, para ele não fazer uma arte, ou quando eu tinha 9, 10 anos, roubei chocolate, meu pai me deu uma sova, eu entendi? Entendi? Não, eu queria matar meu pai. Não, meu pai me deu uma sova, eu queria matar ele. Eu falei, eu vou matar ele, eu vou dar um jeito de matar ele. Não, diante de Deus eu queria matar o meu pai. Meu pai me deu uma sova. Isso aí até não foi tão ruim, porque eu estava roubando, eu roubei chocolate. Eu roubei chocolate no bar do Edinho, lá no Mosteiro. É sério, eu roubei chocolate. Eu ia para a escola, eu roubava chocolate, tinha um vidro quebrado, eu botava a mãozinha assim, ó, aquele chocolate, eu contei aqui o Lolo, aquele chocolate. Eu um dia o cara armou a tocar e me pegou, levou para casa, tomei uma sova que eu não quero nem ver Lolo até hoje. Mas um dia eu fui no meu vizinho, levei um canivete do meu pai, um canivete. E eu fui lá com o canivete, olha aqui o canivete do meu pai, ó, brincando. O meu vizinho, invejoso, falou pro pai dele: olha aqui, ó, o Telmo quer me cortar. Eu não queria cortar ninguém. O pai dele me levou lá em casa. Pra quê? Apanhei. Tá, mas tu nunca vai machucar ninguém. Ô pai, não queria machucar ninguém. Eu queria matar o meu pai. Meu pai acreditou no vizinho, não acreditou em mim. Eu falei, armei um plano de matar o meu pai. Uma faquinha de serra escondidinha aqui assim. Eu estou falando, eu estava enlouquecido. Olha aqui, está rindo, mas quantos de nós, quando Deus faz alguma coisa que a gente não gosta, porque a gente não entende porque Ele fez, quer matar Deus dentro do coração?
E quantos ateus estão por aí perguntando por que Deus deixou o meu filho morrer, se Deus é bom? A gente não tem resposta para tudo. A gente não tem resposta para tudo. O projeto é de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Quem acredita na soberania de Deus, Ele sabe o que está fazendo. Eu quero te abençoar com essa palavra. Você que acha que Deus não existe, ou esqueceu ou não ama você, Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu. Jeremias, eu te planejei no ventre da sua mãe, e eis que te digo hoje, recebe, não há dúvidas, o Senhor tem um plano, um projeto para mim e para a sua vida. Segundo, pastor, e agora? O projeto está pronto, tá? Agora vem a limpeza do terreno, porque o terreno não pode ser construído de qualquer forma. Às vezes tem entulho, um vizinho jogou coisa, o mato cresceu, e aí tem que limpar. E agora vem um processo um pouquinho mais difícil, que é o processo de limpeza do terreno, onde vai ter que tirar coisas que não podem estar ali. E aí, nesse processo de construção, entra um processo de santificação, onde nós vamos aprendendo com Ele, à medida que vamos andando com Ele. Ele vai tirando o lixo do nosso coração. Se você... Eu respeito igrejas e lugares que fazem um pouco diferente com relação à libertação. Em muitos lugares, libertação é: sai! Em nome de Jesus. E se manifesta um demônio, traz aqui, entrevista o demônio. De onde tu veio? Da costeira. É demônio regional. E tem umas coisas que é coisa muito nossa. Tudo bem, eu até acredito que tem manifestação de demônio e tem que expulsar, amém ou não? Está na Bíblia. E acontece aqui nos cultos. É que às vezes você não percebe, mas já aconteceu várias vezes aqui. Manifesta, alguém vê, leva ela para o banheiro e sai fora. Se não sai na oração, sai no sarrafo. Mas tem que sair. E em nome de Jesus sai e tal. Mas só que a gente tem uma ideia de libertação que é o quê? Demônio, em nome de Jesus, sai. E vai, tipo palanque de banhado assim, ó. Sai saindo. Mas eu tenho uma interpretação um pouco mais tranquila disso, mas não menos séria. Se você, eu sempre falo isso, se você deixar resto de comida nessa casa, resto de carne, e sair e viajar, vai atrair o quê? Mosca, barata, bicho, sim ou não? Adianta espantar mosca? O demônio vai e volta. Quer acabar com os demônios da sua vida, da sua alma? Tira os lixos do seu coração. Quer ver um demônio embora? Perdoe hoje quem você está magoado. Você vai ver demônios pararem de atormentar a sua alma. Então, mais do que dizer sai, é dizer Deus tira. Aí você está aqui, domingo a domingo por 10 anos, e nada muda na sua vida, porque ainda tem lixo, e os demônios se alimentam de lixo. Eles são espíritos imundos. Quem está entendendo? Então, o terreno é uma limpeza, e Deus vai passando a vassoura, passando a enxada, passando o ancinho. Quem sabe o que é ancinho? Ancinho, o pessoal do interior sabe o que é ancinho. O pessoal que é mais no centro não sabe. Ancinho é um negócio de ferro que puxava assim, ancinho. Aí você vai limpando o terreno. Só que não é só limpar o terreno, é terraplanagem. Aí entra as patrolas, meu irmão. Entra os caminhão. As patrolas começam aqui, ó, monte, baixa, vale. Ele abate os montes e levanta os vales. Sabe o que ele faz? Soberbo, baixa a tua bola. Autocomiseração, levanta daí. Ele vai equilibrando o nosso coração. Aquele que está caído, desanimado, acha que não é ninguém, ó céus, ó vida, ele fala: você é precioso, você é filho de Deus, levanta a cabeça, o teu pai te ama. Aquele que acha que é o cara, baixa a tua bola, tu não é nada sem Deus, se Deus tirar o ar, tu morre agora. E Deus vai equilibrando o nosso coração, o nosso terreno. Porque para construir tem que estar com a terraplanagem aliviada, alinhada. E aí alguns aqui precisam baixar a bolinha. Tu não é tudo isso não. Sem Deus tu não é nada. O seu dinheiro não vale nada e não compra nada no céu. O seu dízimo não compra nada. Sua oferta generosa não compra nada. Seus diplomas não compram nada. O céu não está à venda.
baixa a tua bola. Você precisa de Deus. A Bíblia diz: não é o mais rápido que ganha, não é o mais forte que vence, é aquele que confia no Senhor. Alguns aqui precisam ouvir: é mentira o que seus pais disseram. Talvez seu pai jogou lixo no seu coração, dizendo que você nunca daria nada. Ouça a palavra do Senhor para você essa noite: o seu Pai do céu nunca jogaria lixo no seu coração. Ele te ama. Você é capaz de concluir essa faculdade. Você é capaz de ser um bom pai. Você pode ser uma boa esposa. Porque Deus, quando bota a terraplanagem, Ele levanta os vales e abaixa os montes. O terreno, a limpeza do terreno. Alguns terrenos dão mais trabalho, levam mais tempo. E não compare a obra da sua vida com ninguém. Vou repetir: não compare a obra na sua vida com a obra de ninguém. Deus trabalha em tempos diferentes para cada obra. Construção, terceira fase, construção. Aqui na construção, me permita dividir em 3 partes. A construção eu quero dividir em 3 partes. Primeira parte da construção, você já tem o projeto, já tem o terreno está limpo. Vai começar a construir. Primeira parte da construção, fundamento. Fundamento é a parte mais difícil e demorada da obra. A obra fica feia, não faz sentido, parece que não condiz com o projeto, não bate com a profecia, parece que Deus mentiu. Quem aqui já comprou um apartamento na planta, uma casa na planta? Quem já comprou? Quem já comprou? Levanta a mão para levantar. Você passava, principalmente apartamento, você passava na frente do terreno que tinha tapume, e no tapume tinha o projeto do prédio, não é? Aí você passava e dizia: ó, vai ficar assim, ó. Aí passava um mês depois, nada, só tapume. Aí vai ficar assim, ó. Passava 3 meses depois, só tapume, nada, vai ficar assim, ó. E se for uma construtora que tinha aí em Criciúma, nada mesmo, vai ficar assim. Nada mesmo, vai ficar só o desenho assim. Só que aí começou a entrar caminhão e sair caminhão. Você passava lá, tinha caminhão entrando e saindo. Aí um mês caminhão saindo, caminhão entrando, caminhão saindo. E você fala: meu Deus do céu, 1 ano e só entra caminhão e sai caminhão. Sabe por quê? Fundamento. Concreto, cimento, ferro, dinheiro, tempo. Ninguém vai ver. Deus trabalha no fundamento onde ninguém vê. E é a principal parte da obra. Porque dependendo do tamanho do fundamento, é o tamanho do prédio. E se Deus está demorando no seu fundamento, pode ter certeza, a obra não vai ser pequena. Deus trabalha no fundamento, é onde ninguém vê. Ele vai mexer lá dentro do nosso coração, vai estabelecer verdades que nunca mais vão sair. Pode vir o vento que for, não vai derrubar, porque é lá que segura. É quando Deus aprofunda em nosso coração e fortalece a nossa fé, porque a fé é a convicção do que se espera e a certeza do que não se vê. Logo, se o projeto era lindo, cadê a obra? Você continua crendo, mesmo só com um tapume na frente. Mas a obra do irmão está rápida. Eu lembro da minha casa que tinha no Morro Estevão, que atrás da minha, eu comecei a obra junto com um vizinho. E o vizinho fez por um projeto de casas de bloco de concreto. Não vou dizer o nome aqui da empresa, que não vem o caso, não é isso. É sistema de bloco de concreto. A casa dele ficou pronta em 45 dias. E a minha na fundação foi 3 meses. Eu falei: que raio, por que eu não fiz igual a dele? Que é mais rápido e mais barato. Deu 2 anos, desmontou tudo e fez tudo de novo a casa dele. Rachou, abriu espaço, não sei, deu tudo errado. Por quê? Casa rápida, fundação curta, sem processo, qualquer vento, qualquer erosão, qualquer mexida na terra. Então às vezes você está olhando para alguém que está crescendo rápido, não te impressiona com isso. Você sabia que não me impressiona a igreja ao pé crescer rápido? Não me impressiona. Isso só me assusta, na verdade. Isso me bota em temor, porque eu nunca pedi para crescer rápido. Mas eu creio que talvez
Deus trabalhou bastante tempo na fundação, para agora poder aparecer aquilo que está visível nessa comunidade. Eu, quando falo de comunidade, não falo de Telmo e Vivo, eu falo da comunidade toda, do que Deus está fazendo aqui. Então são processos, porque às vezes leva um tempão na fundação, mas quando começa a construção, olha, passei aqui esse mês, não tinha, passa no outro mês um prédio, porque a parte que aparece talvez é mais rápida, dependendo do método de construção. Então a fundação é aquilo que sustenta a obra de pé, porque o que sustenta não é tijolo, não é argamassa, o que sustenta é ferro, concreto, e fica escondido. Interessante, você não consegue mostrar o que sustenta. É verdade, né? Você não mostra o que sustenta. Como é que se mostra o que sustenta? Não se mostra. Se alguém visitar a sua casa, seu apartamento, você mostra a sapata do prédio? Não dá, está escondido. Jesus, irmãos, escute, guarda essa palavra no coração. Deus está trabalhando na sua fundação, mas isso não é para mostrar para ninguém, é para guardar. As renúncias que Deus pediu para você não é para mostrar, é para guardar. Ele sabe. São os desertos de Deus que nos fazem crescer, são os espinhos na carne que nos fazem ficar humildes, são as nossas renúncias, orações difíceis, perdão que a gente libera, difícil de liberar. Sabe, uma das coisas difíceis para o cristão é perdoar. Vou repetir, uma coisa difícil para o cristão é perdoar. Eu vou dizer por que é difícil perdoar. Porque o perdão não nos dá opção. Nós não temos opção de não perdoar. Então a gente tem que perdoar, não importa o que foi feito. Eu não estou falando de andar junto de novo, porque se você tem uma sociedade numa empresa, alguém te roubou, você vai até perdoar, mas não vai mais ter a sociedade junto. Mas perdão é uma obrigação. Perdão, são essas coisas que são o fundamento. A segunda parte da construção, os materiais utilizados. Nós colaboramos com essa construção. O material que a gente coloca vai definir bastante coisa. Se você colocar cimento de má qualidade, talvez a obra esteja condenada lá na frente. Nós corremos o risco de perder toda a obra pelo material mal colocado. Escuta o que eu vou dizer. O material colocado aqui tem a ver com o coração da gente. Olha, escute, vou dar exemplo prático. Nós podemos colocar perdão ou mágoa. É uma opção sua. Vou repetir, é uma opção sua, minha. Isso aqui é material na construção. Perdão ou mágoa, crítica ou encorajamento. Isso vale para mim como pastor. Vou dar um exemplo para mim como pastor. Deixa eu me usar de exemplo nesse ponto. Eu sou pastor e tem vários pastores nessa cidade, e tem pastores no Brasil. Quando eu vejo algum pastor crescendo com um edifício bonito, grande, eu não falo de estrutura física, entendo o que eu estou falando, um ministério frutífero, visível, enchendo estádios, eu tenho uma decisão. Eu posso falar, só enche estádio porque é uma teologia mais ou menos. Ou eu posso dizer, Deus, encheu um estádio, use aquele irmão para alguém ser salvo. É uma opção aqui do meu coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é fácil a gente colocar crítica na construção. E toda crítica não é construtiva. Construtiva é encorajamento, correção. Podemos colocar oração ou murmuração. É uma escolha. Está frio, né? Chuvoso, olha aí, que tempo, ou não. Depende. Como você quer ver? Ontem estive num casamento e choveu, fez um frio, mas era um lugar lindo. Se fosse um pôr do sol, meu Deus, era uma imagem. E estava chovendo e vento e frio. A noiva foi levada a lembrar de um dia que ela teve um encontro, estava com seu pai em casa, porque o pai dela já faleceu. E ela falou, lembro dessa chuva, me lembrou de um dia que meu pai dançou na chuva lá em casa. E ela fez daquela situação difícil um momento de uma boa lembrança. Ela decidiu celebrar, agradecer, em vez de murmurar. Talvez alguns aqui nem entrariam, esperariam passar chuva
Ou diziam, Deus não me ama porque no casamento da fulana deu sol. Não, é uma decisão. O que você está colocando na construção dessa obra? Meu irmão, eu vou dizer, todo dia Deus te dá a opção de colocar alguma pedrinha, algum tijolo. Colocamos generosidade ou avareza? São opções. São opções. E Deus dá opção para a gente todo dia. Todo dia. Deus dá opções para nós. Até podemos colocar uma tinta bem bonita por cima e ninguém vai perceber. Podemos colocar uma roupinha de crente, uma maquiagem de crente, um versículo no carro, um adesivo da papai. Afinal, é mais fácil expulsar demônio do que tratar caráter. É legal, dá para botar, dá para disfarçar. Bota uma tintinha, souvenir, semi-brilho, fosca para não mostrar as regularidades. Eu sei porque eu já mexi com um pouquinho de obra. Bota a fosca porque esconde, pastor. Porque a fosca esconde, a luz não bate, não mostra a irregularidade. Bota a fosca. E está cheio de crente com tinta fosca. Porque daí não mostra, né? É mais fácil. Mas se você for com a unha assim, ó, com a unha na parede, assim, com a unha, você faz um buraco. A massa foi 19 por 1. Aí você vai botar um quadro na parede, você bota a bucha, vem meio quilo assim de concreto, de massa, estoura tudo. Sabe o que significa? Que nessa construção, se você botar material ruim, quando alguém te ferir, o que vai sair? E a gente joga para fora o que tem, meu irmão. Na hora H, sai para fora o que tem. Eu vou provar para você. Estava eu no trânsito, um endemoniado passou por mim, me cortou, tive que frear, quase bati. Na hora saiu uma palavra da minha boca: cego de Jericó. Aí você vai acreditar em mim ou não? Fica a dúvida agora, se foi alegórico o que eu falei ou se foi literal. Vai sair de mim e de você o que tem. Como que se descobre? A Bíblia diz que no meio das ovelhas tem os lobos. Sim ou não? Como se descobre o lobo? Pelo nariz? Pela fuça? Não. Como se descobre o lobo no meio das ovelhas? Tem uma forma de descobrir um lobo e uma ovelha. Pega o pé da ovelha e pisa assim no pé da ovelha. O que vai sair? Alguns depende de ser melancólico, se é colérico, depende do tipo da ovelha. Pisou, agora pisa no pé do lobo, vai morder. A sua reação, a minha reação mostra o material que a gente está colocando na construção. Pode botar tinta que for, pode ter título de pastor, de presbítero, de bispo, de apóstolo, pai de apóstolo, querubim, semi-anjo, semideus, quarta pessoa da Trindade, qualquer coisa. Pode ter o título que for, é pisando no pé. Sabe como que eu sei se o crente está botando material bom ou não? Se ele está num processo de santidade na mão de Deus ou não? Na forma de tratar os atalaias lá na porta lá. É porque eu não estou lá. Se eu estou lá, eu dou com o cone no carro e falo: te arranca daqui, lobo. O atalaia fala: por favor, não sei o que, lobo. A gente bota o material, ele vai aparecer, gente. Na hora de furar a parede para botar um quadro, vai aparecer o material que está. Na hora que bater o vento, o material vai mostrar que se tem ou não tem. Na hora que a pressão, a perseguição, não tem perseguição no Brasil, irmãos. Não tem perseguição no Brasil. Irmão, não tem, irmão. Perseguição religiosa não tem. Uma outra coisa que está acontecendo no Brasil não tem. Não tem, nós temos culto livre. Nós estamos aqui dizendo glória a Deus pela internet ao vivo. Não tem perseguição. Nós podemos ser cristãos, não tem, mas se tiver um dia perseguição de verdade, o material que tiver dentro vai mostrar o que Deus fez na nossa vida, se a gente colaborou ou não. É um material que a gente colocou. Ninguém está dizendo assim: vende tudo, entrega aqui, nega Jesus, senão eu te mato. Ninguém está fazendo aqui ainda. E tomara que nunca aconteça.
Mas o material faz diferença. Na hora que a gente precisar usar. Nessa construção, às vezes o diabo constrói umas paredes. Na noite, na madrugada, ele manda os seus serventes. Colher de pedreiro, levanta tua corda de manhã, tá aquela parede montada. Quem botou isso aqui? Foi um anjo ou foi o demônio? Você não sabe se foi Deus ou não foi. O diabo constrói umas paredes no coração. As paredes têm nome. Essas paredes que o diabo constrói têm nome. Está vendo o que ele fez? Você não merece. Você é tão bom. Tem nomes. E essas paredes dentro da casa atrapalham. E nessa noite, uma das coisas que Deus quer fazer conosco aqui é tirar algumas paredes, irmãos, que o diabo constrói para poder continuar a obra. Eu sei que construir morando na casa é ruim. E Deus está construindo a gente com a gente morando, com a gente vivendo. E o processo de construção é dolorido. Mas é necessário. Eu quero te abençoar com uma palavra. Quem recebe? Filipenses 1,6. Tendo por certo isso, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluir até o dia do Senhor Jesus. Você recebe isso? Todos nós estamos em obra. Quem já viu aquela placa na beira da estrada assim: estamos em obra, o transtorno é temporário, o benefício é permanente? Quem já ouviu essa frase? As prefeituras botam por aí, não botam? O transtorno é temporário, o benefício é permanente. O cristão deveria botar uma placa na testa e andar com ela assim: estou em obra. O transtorno é temporário, o benefício é eterno. De vez em quando cai um tijolo, de vez em quando uma parede quebra, uma porta, uma janela cai, mas eu estou em obra. Estamos em obra. Ninguém aqui parou de ser construído. É vergonhoso, mas eu contei aqui uma parte que agora, 4 meses atrás, eu descobri que eu causava um desconforto no almoço da minha casa. Aquele desconforto de quem acha que está certo, daquele militar descendente italiano. Caiu um arroz, uma grama de arroz, um negocinho, olha ali, arroz, sim, pá, aquele negócio tenso. O almoço não era confortável, mas eu estava abafando, estava orientando a minha filha a comer direito. E 4 meses atrás eu deixei Deus cavar um pouquinho. Uma patrola entrou no meu coração, começou a mexer na serra, tudo. Fui no psicólogo. O psicólogo abriu um pouquinho mais o buraco, fui cavando. Aí descobriu lá dentro um cara que repetia o que via a vida inteira o pai fazer. Eu descobri que era assim que eu cresci, numa mesa difícil, ruim, desconfortável. E aí, 4 meses para cá, até a Isabela falou: ô mãe, tá legal almoçar com o pai agora, né? É verdade. Mas quando ela falou isso, eu fiquei muito mal, porque eu lembrei que a Vitória já saiu de casa e não dá tempo de jantar com ela pequenininha. Talvez eu causei bastante desconforto na mesa com ela. É uma vergonha, né? Eu sou pastor, presidente, fundador da Vapai. E estou em reforma, mas é uma vergonha. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas é verdade. Estamos em obra. Quem está em obra? Ele começou e ele vai concluir, isso que importa. Quem crê que ele vai concluir? Até a volta dele. Quando ele voltar, aí acabou tudo. Hoje a gente está nesse corpo, um dia estaremos com ele para sempre. Enquanto ele não conclui, a gente fica com ele. E eu te abençoo com essas palavras. Todas as pessoas estão em obras, seja pelo engenheiro Jesus ou pelo príncipe desse mundo. Se você já entregou sua vida para Jesus e tem fé o bastante, saiba que você está na mão dele. Uma coisa temos certeza: não estamos prontos, estamos em obra. Logo, muita coisa em nossa vida precisa melhorar. Tem paredes e partes dessa obra que o inimigo colocou, edificou em nós no passado e precisam ser retiradas, reformadas. Mas Jesus, 1 João 3,8, Jesus veio desfazer as obras do maligno. Talvez Jesus precise desfazer, quebrar algumas paredes hoje. Deixa ele fazer isso. Paredes da rejeição, do medo, deixa ele fazer isso. Paredes da religião, deixa ele quebrar. Que momentos feios, onde Jesus está mexendo em nossos fundamentos, estruturas, não nos tira a esperança de que ele é fiel para concluir a obra que em nós começou.
E quando Ele concluir a obra, receberemos as chaves das moradas eternas e deixaremos este templo corruptível para habitar com Ele para sempre nas moradas eternas. Quem crê nisso? Quem está em obra? Meu pastor, estou com 10 patrolas na minha cabeça, andando todo dia na minha vida. Tá bom, você está em obra, que bom. Fica de pé. Queria encerrar esse culto assim, você pensando, guardando essa mensagem. Amém?